Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a vida abundante. Estamos no segundo episódio da série e nós vamos continuar falando o que nós iniciamos no episódio anterior. Queridos, o nosso texto-chave, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, onde Jesus diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós sabemos que a vida abundante é a vida eterna. Nós sabemos que a vida que o Senhor tem para nós é a vida abundante que começa aqui nessa terra. Mas é importante que nós lembremos, como foi falado já anteriormente, que isso só se dá por meio de um novo nascimento. Isso se dá quando nós entregamos a Jesus como entregamos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Jesus, ele trouxe instruções para os seus discípulos com relação a essa vida abundante. No final da sua jornada nessa terra, os discípulos estavam extremamente temerosos, preocupados. Por que eles estavam preocupados? Porque eles passaram 3 anos aqui vivendo o melhor com Cristo. Eles viviam milagres, eles viviam provisão, eles viviam todas as curas que eles puderam ver aqui quando eles estavam com Jesus, e agora Jesus ia partir. E como seria para eles que ficariam aqui, os seus seguidores, os seus discípulos? Como seria? Como eles teriam essa vida plena, essa vida abundante que Jesus havia dado para eles? Mas Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus, ele trouxe instruções importantes como eles poderiam desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, Cristo passaria a habitar nos seus discípulos, como ele habita hoje em nós, por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós temos hoje a vida de Cristo, nós temos a vida de Deus. Nós recebemos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós pelo novo nascimento. Então, nós abrimos o nosso coração para ele ser o nosso ajudador, trazendo para a nossa vida a vida de Jesus em todas as áreas da nossa vida. É muito interessante, porque o Espírito Santo, ele quer nos moldar à imagem de Jesus Cristo. À medida que eu leio a palavra, à medida que você se expõe a essa palavra, você começa a ter essa vida, você começa a desenvolver a natureza de Cristo. O Espírito Santo dentro de nós e o seu propósito é nos dar exatamente aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, o Espírito Santo tem para nos dar. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar. O Espírito Santo testifica conosco, o Espírito Santo nos traz convicções. Tudo isso é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. É importante que nós entendamos que Jesus, ele é o Senhor, mas é o Espírito Santo, é aquele que vive em nós para nos guiar, para nos orientar, para nos santificar, para nos revestir de poder e trabalhar para produzir em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, ele será produzido em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele também tem sentimentos. E Paulo fala um pouco disso em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, quando ele diz o seguinte: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, essa pessoa que habita dentro de mim, dentro de você, ele pode se entristecer. Ele pode se entristecer quando nós queremos agir segundo a velha natureza, aquela que já está morta. Então, ele pode se entristecer quando nós queremos agir segundo os velhos preceitos que nós temos. Só que o velho homem já morreu e hoje nós somos novas criaturas. E hoje, por meio do Espírito Santo, pela capacitação e pela graça do Espírito Santo, nós podemos
alegrar o Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma que as nossas atitudes alegram o Espírito Santo de Deus, nós podemos entristecê-lo. Nos versículos, como eu falei, essa passagem está no capítulo 4, no versículo 30, onde ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Nos versículos que antecedem a isso, Paulo nos dá exemplo de como nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, quando a pessoa mente, a mentira, isso está registrado no versículo 25. A mentira é algo que entristece o coração do pai. Sabe por quê? Porque o nosso pai, ele é a verdade. E o pai da mentira é Satanás. Então, tudo aquilo que vai contrário à natureza de Deus, Deus abomina. Deus se entristece com isso. Ah, mas é uma mentirinha. Queridos, a palavra é clara. A mentira entristece o Espírito Santo de Deus. Não importa se ela é grande, se ela é pequena. Porque nós somos da verdade, nós somos da luz. E se nós somos da luz, nós somos da verdade, é inconcebível. O Espírito Santo vai se entristecer se nós acharmos que não há problema nenhum mentir, que há uma justificativa para a mentira. Paulo é claro quando ele diz que nós não devemos mentir, nós temos que nos livrar da mentira. Outra coisa que entristece o Espírito Santo: deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Está no versículo 26. Muitas pessoas, queridos, faz com que nos seus relacionamentos elas não resolvam as coisas. E elas ficam ali e esse deixar se pôr o sol sobre a sua ira é você não resolver uma situação. Queridos, se você tem uma situação para resolver, resolva. Não deixe a ira tomar conta de você. Não deixe a ira fazer com que você vá guardando aquele sentimento. Porque à medida que você guarda aquele sentimento, você vai se ressentindo. E isso vai gerar amargura. Não dê lugar ao diabo. É outra coisa importante, porque quando a pessoa dá lugar ao diabo, e ela dá lugar ao diabo quando ela mente, ela dá lugar ao diabo quando ela não perdoa o seu irmão, quando ela deixa a ira se pôr, e o sol se põe e ela continua irada. Tudo isso, queridos, quando nós agimos segundo a velha natureza, nós estamos dando lugar ao diabo. E nós não podemos permitir isso, porque isso entristece o coração de Deus. Nós precisamos ter a consciência que o Espírito Santo é uma pessoa e que tem sentimento e que ele está aqui. Ele não vem nos visitar, ele está em nós. Outra coisa importante: roubar. Aqui Paulo também fala sobre isso, que muitas pessoas roubam, muitas pessoas, ele está falando aqui quando as pessoas ainda não eram cristãs, mas muitas vezes a gente rouba nas pequenas coisas, roubam o tempo, roubam uma amizade. Não importa, você precisa entender que você hoje é nova criatura. Outra coisa que entristece o coração do pai: falar palavras torpes. Que tipo de palavras eu e você temos falado? Tem saído palavras de bênção ou palavras de maldição? As minhas palavras edificam ou as minhas palavras destroem? Palavras torpes são palavras que nada vai edificar. Palavras torpes são palavras que vai fazer com que o Espírito Santo fique triste, porque simplesmente o que sai da sua boca, a palavra diz que rios de águas vivas fluiriam das nossas bocas. Querido, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vive a vida abundante, ela tem rios de água viva que sai da boca dessa pessoa. Não deixar, querido, de lado toda a amargura, toda a raiva, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia, toda a malícia. Quando você não deixa essas coisas de lado, como a amargura, a raiva, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a malícia, queridos, você entristece o coração de Deus, você entristece o Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele, como eu falei, ele não veio nos visitar. Paulo nos diz em 1 Coríntios 6, no versículo 19, versículo 20, ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Espírito Santo, ele criou uma habitação dentro de mim e de você. Então hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje ele veio fazer morada dentro de nós. Por isso que aquilo que nós fazemos pode alegrar o Espírito Santo, como pode também entristecer o Espírito Santo. E é só por meio, queridos, do Espírito Santo que nós vamos ter essa vida plena que nós estamos buscando. É interessante nós entendermos que o Espírito Santo, ele investiu todas as riquezas do céu em nós. Ele nos chamou, ele nos selou, nos santificou e nos encheu.
Nós hoje podemos ser cheios, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o nosso poder e a nossa fonte em Jesus. E a sua obra, a sua atenção, os seus dons, o seu poder, a sua palavra, tudo isso ele direcionou para nós. O Espírito Santo foi um presente. O Espírito Santo é um presente que Jesus trouxe para nós. Mas muitas vezes nós não estamos usufruindo desse presente. Muitas vezes, queridos, aquilo que nós já temos disponível para nós não usufruímos, nós não temos isso em nosso coração como um presente que Deus nos deu. O Espírito Santo, ele é abundante, ele é pleno, mas muitas vezes nós estamos em um relacionamento raso com ele. Estamos nesse relacionamento raso por muitas vezes não termos essa consciência. Estudando essa questão sobre esse relacionamento, sobre essa disposição que já tem em nós do Espírito Santo, me fez lembrar de uma história que eu li no livro, muito interessante. Uma história de uma irlandesa no início do século XX, que ela era muito rica, mas a história conta que ela era meio segura. Mas ela era rica e a eletricidade chegou à cidade dela. E quando a eletricidade chegou à casa dela, ela foi uma das primeiras pessoas que ela quis adquirir a eletricidade, né? Afinal, era uma novidade, era uma coisa boa, e ela adquiriu. Ela tinha condições e ela adquiriu a eletricidade. Então, foi instalada a eletricidade na casa dela. Um mês depois, o medidor da energia veio à casa dela e, quando foi medir, viu que ela tinha gastado muito pouco daquela energia. Então, ele indagou aquela mulher e perguntou: olá, senhora. Num diálogo que ele teve: olá, senhora, a senhora está gostando de ter energia? Ah, eu estou gostando muito. Ele falou: mas por que a senhora não usa? Porque eu tenho percebido que a senhora se utilizou muito pouco dessa energia. E aí ela fala: ó, meu caro senhor, na verdade, o que acontece? Quando vai terminando o dia, eu vou lá, quando está terminando o dia e começa a escurecer, eu vou lá, eu acendo a luz e eu acendo todos os meus candelabros e depois eu vou lá e desligo. Ou seja, já estava disponível a luz para aquela mulher, mas ela ainda vivia na penumbra dos candelabros. Muitas vezes, queridos, nós já temos disponível a plenitude, nós temos disponível a vida abundante, nós temos disponível para nós tudo que o Pai já nos deu e já nos concedeu para nós começarmos a viver agora, e nós estamos como aquela mulher que tinha a luz, que ela tinha condições, inclusive ela tinha condições de usufruir daquela luz, mas ela usufruía só um pouquinho e ela voltava para os candelabros. Queridos, muitas vezes nós estamos assim com relação ao nosso envolvimento, ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. Há muito mais, nós podemos ser transformados de glória em glória por esse Espírito Santo, e muitas vezes nós estamos em um relacionamento superficial, nós estamos em um relacionamento onde nós achamos que simplesmente a salvação é suficiente. Queridos, a salvação ela é o início, mas a transformação, a vida abundante, a vida plena, a vida de Deus é para aqueles que se aprofundam mais, que vão a águas mais profundas. Para que o Espírito Santo, queridos, ele seja eficaz, ele vai requerer de nós os nossos ouvidos. Quanto de nós estamos atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer? Será que as distrações, muitos barulhos têm permitido que a gente ouça o que o Espírito Santo tem a nos dizer? Em Romanos 8, no capítulo 8, no versículo 4, Paulo nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, como filhos de Deus, nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. E o nosso Pai fala por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que Ele vai falar a nós. Então, nós precisamos ter esses ouvidos afinados. Ele vai requerer de nós um ouvido aguçado, um ouvido afinado. O Espírito Santo, queridos, também vai requerer de nós os nossos corações. Quando ele diz que ele vai requerer de nós os nossos corações, é a nossa vontade, é a nossa disposição de um relacionamento, é a disposição de andar com ele. Ele também vai requerer de nós, queridos, a nossa confiança, a nossa fé. Ele também vai requerer de nós a nossa obediência. Lembra do que eu falei no início? Muitos estão dispostos, muitos aceitam a salvação, mas poucos querem aceitar a transformação. E essa transformação vem por meio de uma obediência. Nós precisamos, queridos, obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer ao nosso Pai. Nós precisamos obedecer às instruções que Ele tem para nós.
Queridos, o Espírito Santo é o selo do seu relacionamento, do meu relacionamento, da aliança com Deus. Não há vida plena, não há vida abundante sem um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Amém.